Olá pessoal, eu sou o pastor Marlon. E eu, Michele, estamos aqui para dar continuidade a esse projeto, protegendo o seu casamento. Tendo em vista que hoje, mundialmente, estamos falando muito a respeito da palavra proteção. Como proteger o seu casamento? Muitas pessoas estão protegendo a sua saúde física, a sua saúde financeira e protegendo também os seus bens adquiridos, mas se esquecendo de algo fundamental: proteger o seu casamento. Proteja o que há de mais valioso em sua vida. Então, nós queremos convidar você a participar deste segundo tema, que é herança de geração. Herança de geração é o tema nesta oportunidade. Vamos usar Gênesis capítulo 2, versículo de número 24 como referência para esta meditação. Diz assim a palavra de Deus: portanto deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Essa é uma ordem divina. Deixar é mover-se para fora. Isso quer dizer, não é mesmo, Marlon, que quando nós casamos, nós tomamos uma decisão. Nos tornarmos uma só carne. Muito importante a gente entender esse princípio de Deus. Quando o casal deixa a posição de ser somente filho, o homem e a mulher, e se torna marido e esposa, agora com autonomia no seu próprio lar. Isso mesmo, é uma transferência de responsabilidade, Exatamente. Né, Marlon? Somos promovidos. Isso mesmo, de função de filhos, partimos para a função de esposa, né, como prioridade, e de marido e esposo. Enfim, a nossa herança de geração irá influenciar o nosso relacionamento de forma positiva ou, infelizmente, negativa. Vamos falar aqui de algumas heranças de geração e vamos citar a primeira, uma das mais importantes, é a herança psicológica. Gente, nós fomos criados dentro de um ambiente familiar e esse ambiente familiar, consciente ou inconsciente, pode estar influenciando você como marido ou como esposa e pode estar desprotegendo você nesse momento que você precisa de proteção no seu casamento. Qual é essa herança psicológica? É isso que você aprendeu, é isso que você vivenciou dentro do seu lar e você tem como base no que é realmente uma família funcional e também um relacionamento conjugal. Nós poderíamos falar aqui a respeito dos temperamentos, não é mesmo, Temperamento. Marlon? Que influencia muito nessa herança psicológica também. O temperamento do sanguíneo, por exemplo. Este temperamento é expansivo, otimista e impulsivo. Os extrovertidos e também sensíveis. Os sanguíneos são indivíduos que não passam despercebidos, pois são espontâneos e gostam de interagir. Além disso, costumam fazer gestos largos e falam bem em público. Os pontos fortes são comunicativos, resilientes, adaptáveis e entusiastas. Pontos que precisam ser trabalhados. Como bem disse o Marlon aqui, se não cuidar, pode ser negativo dentro do seu relacionamento. A impulsividade, a falta de atenção, a superficialidade e o exagero. Podemos também usar um outro tipo de análise psicológico da formação que essa pessoa teve dentro do seu ambiente familiar, ou seja, a sua personalidade moldada para o fleumático. Esse temperamento é sonhador, pacífico e dócil. Os fleumáticos prezam a rotina e o silêncio e dificilmente perdem o controle, pois costumam avaliar antes de agir. São pacientes, observadores, disciplinados, preferem não manifestar suas opiniões em público e não costumam reagir bem às críticas. Pontos fortes são equilibrados e confiáveis. Pontos que precisam ser trabalhados: lentidão, resistência às mudanças e indecisão. Vamos citar também a respeito do colérico. Este temperamento é explosivo. É ambicioso e dominador. Indivíduos coléricos são determinados e possuem grande capacidade de planejamento, além de muitas energias e impulsividade. São líderes natos e explosivos. Pontos fortes: determinação, habilidade de liderança e de praticidade. Pontos que precisam ser trabalhados: egocentrismo
intolerância e impaciência. Falaremos também do melancólico. Esse temperamento é tímido, artístico e solitário. Os melancólicos têm a sensibilidade muito aflorada e são pessoas profundas, detalhistas e introvertidas, com tendência a guardar seus sentimentos. São fiéis, desconfiados e tendem a escolher profissões que possam exercer sozinhos. Pontos fortes: lealdade, dedicação e sensibilidade. Pontos que precisam ser trabalhados: egoísmo, pessimismo e inflexibilidade. Gente, como é importante a gente falar sobre esses temperamentos para entendermos que somos seres diferentes um dos outros, mas quando a gente compreende a reação e a atitude dessas pessoas, podemos proteger o nosso casamento usando a herança de geração como algo positivo. Isso mesmo, é potencializar os pontos positivos e ajudar o seu cônjuge a trabalhar esses pontos que podem ser negativos e infelizmente estar desprotegendo o seu relacionamento conjugal. Vamos falar de uma herança também muito legal e muito bem vista, que é a herança biológica, ou seja, os traços que a gente carrega e traz do nosso gene familiar. Por exemplo, uma pessoa que tem a calvície, né? Pessoas que... Está no nosso DNA, né, Marlon? Está no nosso DNA. Pessoas que são, muitas vezes, toda a família é um pouco carequinha, né? O cabelo já nem cai, já se suicida. Ou pessoas que são todas elas mais fortinhas, mais gordinhas, ou magrinhas e bem altas. Pessoas que carregam esses genes e vêm da sua genética familiar. São heranças biológicas que carregamos também da nossa família. Então podemos usar também essa como uma base importante, né? As pessoas que podem até usar um comparativo, né, que é muito dito entre os casais. Quer saber como é que a sua esposa vai ficar? Olha para a sua sogra, né? Quer saber como o seu marido vai ficar? Olha para o seu sogro. Então é muito interessante a gente usar também essa comparação. Mas também você pode caprichar no cuidado, viu? Tudo que nós cuidamos com carinho dura mais, não é mesmo, Exatamente. Então é importante a ter gente esse cuidado. Cuidar bem desta pessoa que talvez a característica venha a ser um pouquinho mais debilitada, mas com o teu cuidado vai durar e vai ficar ainda melhor. Gente, vamos usar uma outra comparação, uma outra herança de geração que é fundamental, a espiritual. Algumas pessoas cresceram-se ou foram criadas ou nasceram no berço cristão, no berço evangélico. Pai orando, mãe orando, leitura bíblica, cultos domésticos, iam sempre para a igreja. E de repente hoje estão vivendo com alguém que não teve essa mesma educação religiosa, não teve e não trouxe para o seu lar, para o seu ambiente familiar hoje, esta proteção espiritual. E a pessoa muitas vezes fica comparando o pai, ou a mãe, ou a sogra, ou o sogro. E isso realmente pode estar desprotegendo o seu lar, o seu casamento, porque você compara o casamento, a reação e a atitude dos seus pais com aquilo que o seu marido ou a sua esposa, infelizmente, não pode estar fazendo. Isso mesmo. Isso é algo que a gente tem que cuidar muito e trabalhar dentro do nosso relacionamento, porque muitas vezes, como bem disse o Marlon aqui, você passou uma vida toda vendo seu pai orando aí por vocês, impondo as mãos, e muitas vezes você casa e quer que o seu marido seja igual ao seu pai, mas o seu marido não é o seu pai. Então você precisa entender que existe um processo da parte de Deus para que vocês possam trabalhar dentro do relacionamento. Você pode usar isso sim como argumento e dizer, olha, meu pai orava, eu gostaria tanto de ver você orando um pouco mais pela família, vamos orar juntos, né? Mas como um incentivo, não como uma cobrança. Porque quando parte de uma herança de geração, não é mesmo, Marlon? Muitas vezes a gente percebe que muitos casais acabam discutindo em relação a isso, usando como comparativo, mas de uma forma de jogar na cara, né, Marlon? Então vai uma lista para você agora, ficar atento, e uma lista que você não deve utilizar no seu vocabulário, na sua prática, comparando a sua família, ou seja, a sua esposa com alguém da sua família, ou quem sabe a sua esposa com alguém da família dela e vice-versa com você ou seu marido. Então vamos passar para você uma lista que você deve abolir da sua vida, do relacionamento conjugal, da sua prática na herança de geração. A primeira, evite todo tipo de comparação. Nunca compare o seu casamento com o casamento dos seus pais. Nunca compare a comida da sua mãe com a comida da sua esposa. Nunca lance diante do outro os seus erros dizendo, você é igual à sua família, você é igual à sua mãe, você é igual ao seu pai. Nunca ligue para os seus pais reclamando do seu casamento,
falando do seu marido ou da sua esposa. Evite isso. É uma lista que você deve abolir se você tem praticado isso, porque isso pode estar desprotegendo o seu casamento. Uma herança de geração que pode estar fazendo muito mal para você. O que de fato devemos desejar é fazer a vontade de Deus para viver os planos que Deus tem para o nosso relacionamento conjugal. Usar exemplos, sim, exemplos positivos que tivemos na infância, porém o que Deus tem preparado para o nosso relacionamento como proteção para o nosso casamento vai bem além do que nós podemos imaginar. Mas você pode orar a Deus e pedir a Deus para que Ele te mostre quais são esses planos. Na medida em que uma geração recebe essa herança sem ter a possibilidade de escolhê-la, não herdamos apenas a cor dos olhos ou a casa de família. Nossa identidade é a forma como gerimos nossas emoções. Está inscrita não só no nosso DNA, mas na memória e no inconsciente. Este legado molda-nos para sempre. E se não estivermos despertos para ele, de centralizarmos nossa família em Cristo, podemos acabar a repetir padrões disfuncionais do passado e a viver traumas e ansiedades que não são nossas. Aquilo que uma geração deixa de viver, podendo assim transformar com a ajuda de Deus. E deixar vivo é uma forma de saudar a vida e de transmiti-la aos outros para que esses possam atribuir sentido a essa herança recebida. Sua geração será abençoada. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Vamos orar então por todos que estão conosco agora, neste momento, e eu tenho certeza que Deus irá abençoar de uma forma extraordinária a sua vida, o seu relacionamento conjugal. Amado Deus e Pai, oramos agora, Senhor meu Deus, e pedimos que esta herança de geração seja, Senhor meu Deus, abençoada por Ti. Se existe alguma herança negativa, algum mal que possa estar ali alojado dentro deste lar, que esse seja quebrado, que este mal seja repreendido, eliminado, e que a Tua bênção, a Tua proteção esteja sendo liberada dos céus para cada casal agora que nos assiste, no nome de Jesus. Amém. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu comentário e continuar conosco nessa série Protegendo o Seu Casamento. Deus abençoe. Deus abençoe.